Damos as boas-vindas à quinta edição da cerimónia de atribuição do Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo. Para dar início à sessão, convidamos o Presidente do Instituto Superior Técnico, o Professor Rogério Colasso, para uma intervenção. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor, Senhora Vice-Reitora da Universidade de Lisboa, em representação do Reitor, Professora Cecília Rodrigues, Senhora Presidente da Fundação Champalimau, Doutora Leonor Beleza, Senhora Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Professora Helena Pereira, Senhor Presidente da Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardino, Senhora Presidente da FLAD, Doutora Rita Feiran, senhores e senhoras diretores e presidentes do Instituto Superior de Agronomia, professor Carreiro de Brito, do ISCS, professor Ricardo Ramos Pinto, do ICS, professora Karin Wall, senhoras e senhores representantes da Academia Militar, da FEUP, da FLAD, do ISEL, do ISEC, do IANEL, da Fulbright e das Sociedades Portuguesas de Bioquímica, Geotecnia, Materiais e Física, senhor Presidente do Conselho de Escola, do Técnico, professor Luís Oliveira e Silva, senhoras e senhores membros do Conselho de Escola do IST, senhoras e senhores membros do Conselho de Gestão, vice-presidentes do IST, senhoras e senhores presidentes e membros dos restantes órgãos estatutários do IST, Conselho Científico, Conselho Pedagógico, Departamentos e Unidades de Investigação, senhoras e senhores administradores de empresas e membros da rede de parceiros do IST, digníssimas autoridades civis, militares, académicas, ilustres professores, investigadores e funcionários do Técnico, estimados estudantes do Técnico, minhas senhoras e meus senhores, a vossa presença hoje, nesta cerimónia, muito honra o Instituto Superior Técnico. Maria de Lourdes Pintacilgo nasceu em Abrantes em 1930. Nasceu, precisamente, um ano antes do voto feminino ter sido permitido legalmente em Portugal e muitos anos antes desse direito ter sido concretizado de facto, 44 anos depois, em abril de 1974. Tal facto não parece ter afetado muito, ou talvez até tenha reforçado a determinação e a convicção da jovem Maria de Lourdes. Efetivamente, o facto de ter nascido mulher num país e numa época em que o Código Civil determinava que aos homens competia ganhar o sustento da família e às mulheres serem boas domésticas, esposas e mães, fim de citação, não fez com que Maria de Lourdes Pintacilgo se tivesse acomodado ao destino que a sua condição de mulher lhe reservava. E foi assim que, em 1947, ingressou em Engenharia Químico-Industrial, aqui, no Instituto Superior Técnico, numa altura em que, entre os cerca de 250 alunos do Técnico, apenas 3 eram mulheres. Numa altura em que, no intervalo das aulas, as alunas tinham de correr para o gineceu, aqui embaixo do Salão Nobre, onde estamos, para não conviverem com os seus colegas rapazes. Era assim Portugal dos anos 40, 50, 60 e até do início dos anos 70. Maria de Lourdes concluiu o curso de Engenharia Químico-Industrial em 1953. Durante a década de 50, presidiu a Juventude Universitária Católica Feminina Portuguesa e de 56 a 58 foi presidente da Pax Romana, Movimento Internacional de Estudantes Católicos. A par deste seu corajoso e desassombrado empenho cívico, enquanto jovem líder dos movimentos católicos de juventude, Maria de Lourdes trabalhava empenhadamente na Junta Nacional de Energia Nuclear e no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da CUF, de tal forma que ainda durante a década de 50, pela primeira vez na sua história, a CUF aceitou uma mulher nos seus quadros técnicos superiores. Pela primeira vez, uma grande empresa industrial nacional aceitava uma mulher como engenheira, uma mulher liderando homens, operários, técnicos
e outros colegas engenheiros. Mais tarde, após o 25 de abril de 74, Maria de Lourdes Pintacil, então com 44 anos, foi nomeada secretária de Estado da Segurança Social do primeiro governo provisório e logo depois foi nomeada Ministra dos Assuntos Sociais no segundo e terceiro governos provisórios entre julho de 74 e março de 75. A sua reputação técnica, científica, política e humana saiu não só incólume, como reforçada dos conturbados anos dos primeiros governos provisórios pós 25 de abril e, aos 49 anos, em julho de 79, Maria de Lourdes Pintacil foi indigitada Primeira-Ministra do 5º Governo Constitucional. Este pequeno resumo do currículo brilhante da engenheira Maria de Lourdes Pintacil mais do que justificariam a existência de um prémio Maria de Lourdes Pintacil, atribuído a mulheres que se tenham destacado ao longo da sua carreira ou ao longo da sua formação, dignificando o exemplo que nos foi dado por Maria de Lourdes e aquilo que é o seu legado histórico, cívico, político e humano. Mas o prémio que hoje entregamos, aqui pela 5ª vez, pretende ir mais longe do que relembrar o exemplo que foi a vida de Maria de Lourdes Pintacil. O objetivo último deste prémio é o de, através precisamente do exemplo que nos deu Maria de Lourdes Pintacil, contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades entre género, reconhecendo o papel crucial das mulheres, não só em todas as áreas da engenharia, mas na sociedade em geral. Naturalmente que eu imagino a legítima pergunta que surgirá ao ouvirem-me dizer isto. Então, mas em pleno século XXI, num país da Europa, democrático e civilizado, justifica-se criar prémios que promovam a igualdade de oportunidades entre género? Não é certo que a igualdade de género é um direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 13º, o célebre princípio da igualdade, diz: todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, de sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Sim, é certo que a Constituição diz isto, mas também é certo que em plena terceira década do século XXI, Maria de Lourdes Pintacil continua a ser a única mulher a ter chefiado um governo, e fê-lo há já mais de 40 anos. E, já agora, dando outros exemplos mais próximos, por exemplo, a Universidade de Lisboa, desde há 8 anos fundida com a Universidade Técnica e a Universidade Clássica de Lisboa, teve uma única reitora na sua história, hoje aqui presente entre nós. E, por exemplo, o Técnico, nos seus 110 anos de história, nunca teve uma mulher à frente dos seus destinos. Circunstância para a qual, diga-se de passagem, o atual presidente não tem nenhuma solução imediata. Mas, sobretudo, é certo que no último relatório da OCDE, Education at a Glance, se mostra que as mulheres com formação superior ganham cerca de 20% menos do que os homens e que esse fosso se alarga à medida que as responsabilidades de gestão de topo aumentam, podendo chegar até aos 26%. Não vos irei maçar com mais exemplos. Estes bastam para que fique claro que a igualdade de oportunidades entre géneros é ainda caminho a percorrer e não destino alcançado, neste século XXI em que vivemos. Contribuir para que esse caminho continue a ser percorrido é a razão última de ser para o Técnico ter instituído o Prémio Maria de Lourdes Pintacil, que hoje atribuímos pela 5ª vez. Antes de terminar, partilho convosco 2 dados numéricos e deixo uma última reflexão sobre eles. A população portuguesa é constituída por 47% de homens e 53% de mulheres, dados dos censos de 2021. A população estudantil do ISD é constituída por 72% de homens e apenas 28% de mulheres, dados do ano letivo 2021.
Ora, como estatisticamente o talento para as ciências exatas e para a engenharia deve ser tão provável em homens como em mulheres, o facto de, percentualmente, a população estudantil feminina do técnico ser quase metade da população feminina do país não pode deixar de me levar a pensar sobre quantas Marias de Lourdes Pintacilgo, sobre quantas Helenas Pereiras ou sobre quantas Marias Terezas Parreiras o país está a perder por a igualdade de oportunidades por género ainda ser caminho a percorrer naquilo que às engenheiras diz respeito. E o talento é a última coisa que Portugal pode desperdiçar. Termino depois dando os parabéns à professora Helena Pereira e à engenheira Maria Teresa Parreira, as galardoadas nesta quinta edição do Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo. Muito obrigado e bem-ajam a todos. Vão agora usar da palavra pelo Grupo de Trabalho Gender Balance et Técnico a professora Beatriz Silva e o professor Alexandre Bernardino. Muito boa tarde. É reconhecida mundialmente a subrepresentação das mulheres nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia, matemática, também designadas por áreas STEM. As razões que levam a esta situação são múltiplas, sendo uma das mais relevantes a percepção na sociedade que a engenharia é para homens. No entanto, a maioria dos estudos acerca desta temática indica que a capacidade das áreas STEM é independente do género. O preconceito em que a engenharia é para os homens é incutido nas raparigas desde os primeiros anos de vida, no contexto familiar e escolar, através de brinquedos e brincadeiras, elogios, críticas, formas de tratamento e expectativas comportamentais. Como consequência, as raparigas vão se distanciando gradualmente das áreas STEM ao longo da sua vida, contribuindo para que, quer nas universidades, quer na vida profissional, a quantidade de mulheres existentes esteja bastante abaixo do que seria expectável. Adicionalmente, a atratividade destas áreas é mais reduzida pelo facto de ser difícil para uma rapariga imaginar-se a estudar ou a trabalhar numa área onde tem poucos exemplos femininos. Naturalmente, a evolução da sociedade tem vindo a promover a integração da mulher nas atividades tradicionalmente dominadas pelos homens, pelo que o aumento das mulheres nas áreas STEM tem vindo a aumentar de modo gradual. O maior envolvimento das mulheres nas áreas STEM é essencial para abordar os atuais e complexos desafios da nossa sociedade, através de maior diversidade de talento e maior equilíbrio na identificação das necessidades globais. Mas sem medidas ativas para acelerar este processo, a mitigação total do estereótipo de género levará ainda muitas gerações. Os possíveis benefícios dos desenvolvimentos nas áreas STEM para a sociedade só serão inteiramente realizados quando se garantir a participação de todos os profissionais qualificados, independentemente do seu género. Neste contexto, o técnico, sensível a esta situação, criou em 2016 o seu grupo de Gender Balance, que tem realizado diversas atividades para alargar as perspectivas de futuro das raparigas nas áreas de STEM, das suas alunas, das suas docentes e das suas funcionárias. Gostaria de fazer um agradecimento público a todos os membros do grupo, no passado e em especial aos atuais membros, à Helena Geirinhas Ramos, à Marta Pail, à Joana Labonte Tunes, à Isabel Trancoso, ao Fernando Mira da Silva, à Inês Lince, à Filipa David, ao André Pires, à Carla Patrocínio, à Carolina Ferreira, ao Rui Mendes, à Maria Vranic, à Marta Fajardo e, finalmente, ao meu colega Alexandre Bernardino, com quem partilho a coordenação do grupo. Uma das ações pioneiras e inovadoras do grupo foi o estabelecimento do Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo, em 2016, a quem devemos o mérito da sua criação, à Helena Geirinhas Ramos. Maria de Lourdes Pintacilgo, como já foi dito hoje, foi graduada pelo técnico em Engenharia Química e até aos dias de hoje foi a única mulher que desempenhou o cargo de Primeira-Ministra em Portugal. Boa tarde. Vou dar-vos mais alguns detalhes sobre o prémio. O Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo destina-se a distinguir anualmente duas ex-alunas do técnico. Portanto, uma recém-graduada e uma com uma carreira já estabelecida. Esta é uma das formas mais importantes que nós temos de diretamente promover as políticas de equilíbrio de género. Portanto, neste caso, a atração e retenção de talento para as áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. São consideradas duas gerações diferentes, portanto, temos as engenheiras que concluíram o grau recentemente, o prémio Young Alumna, e o prémio Role Model para as engenheiras com carreiras estabelecidas.
No primeiro caso, o prémio Young Alumna é um prémio monetário. Nós queremos incentivar o início da carreira das jovens engenheiras e, neste caso, portanto, a partir deste ano, tem o patrocínio da Fieldstone, uma empresa de comércio de rochas, com operação internacional, e que já tem colaborado com o técnico noutras ações de promoção do ensino, e aqui representada pelo Sr. Administrador, o engenheiro Miguel Golão, a quem muito agradecemos. Portanto, nas 5 edições do prémio foram distinguidas alunas de vários cursos, desde a engenharia biológica, biomédica, física tecnológica, matemática aplicada e engenharia informática. Hoje, todas elas estão a desenvolver as suas carreiras ao mais alto nível internacionalmente. Vejamos por ordem cronológica. Portanto, a Inês Godet foi a primeira premiada de engenharia biológica, já tem o doutoramento concluído e está hoje a fazer uma investigação a nível de pós-doutoramento na Johns Hopkins University nos Estados Unidos. A Bárbara Fernandes Simões, de matemática aplicada, é hoje associada na Kearney, uma empresa de Global Management Consulting. A Mariana Araújo, de física, é atualmente estudante de doutoramento no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, com um trabalho com grande relevo para o CERN também. A Catarina Belém, engenheira informática, é hoje Research Data Scientist na FIDSAI, uma das empresas unicórnio nacionais. A Maria Teresa Pereira, hoje distinguida, já faz investigação ao nível da engenharia no KTH, da Suécia, uma das maiores faculdades técnicas da Suécia, numa área que me é muito querida, a robótica, a percepção e a aprendizagem. Para as engenheiras com as carreiras já estabelecidas, temos o prémio Role Model, que visa distinguir as antigas alunas que tenham completado o curso há mais de 15 anos e com contribuições profissionais e sociais de relevo na sociedade. Nas 5 edições do prémio foram distinguidas personalidades que exercem as suas atividades em várias áreas, desde a política, a saúde, a educação, a tecnologia de informação e comunicação e investigação científica. Por ordem cronológica, as premiadas foram a professora Maria da Graça Carvalho, professora do técnico e deputada do Parlamento Europeu, a engenheira Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, a professora Manuela Veloso, professora da Carnegie Mellon University nos Estados Unidos e atualmente em licença na JP Morgan como chefe de AI Research, a engenheira Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal, e hoje a professora Helena Pereira, professora do Instituto Superior de Agronomia e presidente da Faculdade da Fundação de Ciência e Tecnologia. O facto do prémio considerar estas 2 gerações distintas reflete o nosso compromisso em premiar não só a excelência das alunas durante o seu percurso no técnico, mas também durante as suas carreiras, com relevo para a dedicação à sociedade, à economia e à indústria. Entendemos que quer as Young Alumnas, quer as Role Model, sirvam de exemplos a seguir pelas novas gerações de engenheiras. Primeiro, porque reconhecemos que a dedicação e o esforço das alunas durante o seu percurso no técnico é muito importante, porque abre as portas do futuro, mas também porque queremos mostrar que todas as portas estão abertas. Portanto, os exemplos que temos aqui de engenheiras formadas nas áreas de STEM, que têm carreiras de sucesso muito bem-sucedidas e com participação efetiva em geral, portanto, mostram isso muito bem, desde o exemplo de Maria de Lourdes Pintacilgo a todas as premiadas que tivemos nestes 5 anos. É muito importante haver estas referências femininas provenientes das áreas de STEM, exemplares, quer a nível nacional, quer internacional, para que as nossas jovens saibam que estas áreas abrem muitas possibilidades de carreira, mesmo em áreas tradicionalmente vistas como inacessíveis às mulheres. E esta é a missão que o Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo pretende cumprir, que todas as futuras engenheiras possam ambicionar a concretização dos seus sonhos, sem limites nem preconceitos. Concluo esta apresentação do Prémio com os agradecimentos especiais a todos os elementos do júri desta edição do Prémio, professor Rogério Colasso, presidente do Técnico, professor Rodrigo Rodrigues, presidente do Conselho Científico, professora Teresa Penha, presidente do Conselho Pedagógico, engenheiro Miguel Golão, administrador executivo da Fieldstone e nosso patrocinador, a engenheira Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal e premiada no ano anterior, professor João Ramon Correia, Departamento Civil, professora Raquel Aires de Barros, de Bioengenharia, o professor José Canongia Lopes, de Química, professora Cristina Sernadas, de Matemática, professora Beatriz Silva, Departamento de Mecânica. Muito obrigado a todos. Chamamos agora para a sua intervenção o administrador executivo da Fieldstone, o engenheiro Miguel Golão.
Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Professor Manuel Leitor, Sra. Presidente da Fundação Champalimau, Dra. Leonor Beleza, cumprimento o Sr. Presidente do IST, Professor Rogério Colasso. Nesse cumprimento, agradecer a todas e todos os professores que pugnam diariamente por uma maior ligação da academia às empresas. Sei que esse é o seu drive de governação, professor Rogério, e por isso não posso deixar de lhe agradecer o contributo decisivo na introdução da inovação nas nossas empresas, fator tão importante na competitividade da economia portuguesa. Cumprimentar a Sra. Presidente da FCT, que hoje não está aqui nessa qualidade, mas sim de homenageada, Sra. Professora Helena Pereira, agradecer-lhe a disponibilidade para a causa pública, pois nunca é demais referir que Portugal precisa hoje, mais do que nunca, dos melhores de nós. E a Sra. Professora é, sem dúvida, uma delas. Bem-aja. Cumprimentar igualmente as restantes nomeadas, que, pelo seu currículo, demonstram bem que este Instituto tem conseguido cumprir o seu papel ao longo dos seus já 110 anos de existência, ao serviço do conhecimento, disponibilizando a Portugal, à Europa e ao mundo. Cumprimentar igualmente a engenheira Maria Bento Parreira, pela distinção que lhe foi concedida ao vencer o prémio Young Alumni. Desejar-lhe as maiores felicidades, bem como a todas as outras 12 candidatas, não tenho dúvidas que todas, sem exceção, têm um futuro brilhante à vossa frente. Cumprimentar também os membros do júri. E neste cumprimento quero-vos transmitir a razão da Philstone, uma empresa industrial ligada exclusivamente ao setor extrativo, associar-se a esta distinção. Nós somos uma empresa que há 4 anos não tinha no seu processo produtivo nenhuma mulher. Hoje, dos 221 colaboradores que temos já no processo produtivo, já temos 39 mulheres. O nosso desejo é chegar à paridade. Posso-vos testemunhar que o aumento de produtividade da empresa foi de tal ordem, com a introdução deste género na nossa empresa, que não podemos deixar de reconhecer que este tipo de iniciativas nos ajudam no processo de introdução do género feminino em empresas que têm um forte pendor masculino nos seus quadros. E por isso não poderíamos deixar de nos associar a esta distinção. Finalmente, um cumprimento a todos os que assistem a esta cerimónia, em especial a todas as mulheres presentes. Dizer-vos que o facto de termos nascido em Portugal, na Europa Ocidental, deu-nos muitos privilégios. Mas esses privilégios deverão aumentar a nossa responsabilidade. Todos sabemos que se observa uma grande injustiça em todo o mundo, um abuso que clama por atenção. A desigualdade de género e discriminação contra as mulheres e meninas é assustador. A escravidão e o colonialismo foram manchas de séculos anteriores. A desigualdade das mulheres no mundo deveria envergonhar todos no século XXI. A violência contra as mulheres, incluindo o feminicídio, ocorre a níveis pandémicos. Dados das Nações Unidas indicam que mais de 1 em cada 3 mulheres experimentará a violência de alguma forma durante a sua vida por serem simplesmente mulheres. Isto não é apenas inaceitável. Revela uma incrível falta de inteligência
Por isso, todos somos poucos na ajuda a esta causa. Estamos, sem dúvida, todos convocados. Muito obrigado. Vamos agora proceder à entrega do prémio à Young Alumna Maria Teresa Parreira. Então é assim, o júri da 5ª edição do Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo decidiu atribuir por unanimidade o prémio Young Alumna, e patrocinado pela Philstone, a Maria Teresa Bento Parreira, em reconhecimento do seu percurso académico exemplar, do envolvimento em atividades de apoio ao estudante e de divulgação, inseridas na comunidade do técnico, e da sua notável progressão académica, que culminou na dissertação de mestrado em Engenharia Biomédica, intitulada Describing Monolayer Mechanical Response from Nuclear Morphology and Dynamics, a Computational Approach, que mereceu destaque internacional após uma colaboração bem-sucedida com a Carnegie Mellon University e tendo obtido uma classificação final de 20 valores. Convidamos Maria Teresa Parreira para a sua intervenção. Pronto. Olá a todas e a todos. Primeiro de tudo, cumprimentar quem está aqui na mesa, mas todos os que estiveram envolvidos e todos os que estão aqui. E muito obrigada, é uma grande honra ser agraciada com este prémio. Pronto, e eu confesso que eu estava a pensar vir assim falar do coração e de facto continuo sem ter nada escrito, mas depois comecei a olhar melhor para o boletim, quem é que ia estar presente, e talvez a ela é que isto é melhor eu preparar qualquer coisa. Até porque eu acho que este não é uma cerimónia qualquer. É muito bonito honrar um percurso académico e um percurso profissional, mas não estão a honrar qualquer estudante, estão a honrar uma alumna, ou um role model, mas feminino, e, portanto, tem intrínseca uma conotação social, e, em particular, o que, na minha opinião, é um dos temas mais fraturantes da sociedade atualmente. E isso aguça ainda mais o meu sentido de imensa humildade e imensa honra por ter sido agraciada com o prémio. Pronto, e então, eu estava a pensar no meu percurso académico sob a lente da desigualdade de género, e sei que sou muito privilegiada porque não me conseguia lembrar de exemplos em que me sentisse prejudicada por ser rapariga como aluna. Mas depois questionei-me se não haveriam de facto exemplos ou se as situações das quais eu não me lembrava eram situações que eram na mesma situações que precisavam de ser abordadas, mas que nós consideramos normais. E já foi dito aqui, eu acho que qualquer um de nós reconhece que a nossa sociedade está embebida em preconceitos que datam milénios e que tornam estas situações na nossa rotina normais, embora não tenham de ser. E às vezes podem ser coisas tão simples como um comentário sarcástico ou uma situação em que eu me sinto desconfortável simplesmente pelo facto de ser mulher. A verdade é que, e como já foi dito aqui, e sinto que ainda vai ser dito muitas vezes, ainda existe um longo caminho a percorrer. E, portanto, assim, esta parte mais política da minha intervenção, eu terminaria com um apelo, tal como fez o engenheiro Miguel, de que
não nos podemos, e isto para mim também, não nos podemos reclinar nas nossas cadeiras e dar palmadinhas nos ombros de que o progresso que já está a ser feito na direção certa e não precisa de nós, porque precisa. A participação ativa de todos para acabar com a desigualdade de género é importante e, mais do que isso, é essencial. E todos temos um papel nisso. E eu também acho que iniciativas como esta e o trabalho do Grupo de Trabalho de Gender Balance são muito importantes exatamente neste movimento para mudar paradigmas. E eu sou da opinião de que o progresso social, tal como a ciência, se fazem sobre os ombros de gigantes que vieram antes de nós. E, em particular, a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo foi uma gigante em ambas estas esferas. E ao ler o seu percurso, ela representa valores de determinação, de rigor, de intrepidez, que a mim me inspiraram, mas que acho que devem inspirar qualquer aluno que passe pelo técnico. E são valores aos quais todos nós devemos aspirar. E, portanto, esta iniciativa vale por si, nem que seja para colocar o nome e o percurso da Maria de Lourdes nas nossas mentes e para nos lembrar de que todos nós podemos almejar a não nos confrontar, não nos contentarmos, não nos deixarmos ficar com o que é normal. Pronto, e agora, assim, uma parte mais pessoal, os agradecimentos e tal. Eu acho que é importante mencionar a família, porque a família tem um papel muito, muito preponderante no nosso estabelecimento de ambições pessoais e, em particular, eu sei que tive o privilégio de ter uma família que sempre me apoiou nas iniciativas mais totós, mas é de famílias assim que é feito o progresso. Depois, e já que estamos a falar em exemplos, e temos aqui muitos professores, e estamos no meio universitário, professores e professoras que têm um papel que é aquele make it or break it na vida de um estudante, e estão aqui professores meus, e portanto eu deixo a todos os professores que se tornam bons exemplos e que se dedicam tempo aos estudantes um cumprimento e um agradecimento, em particular às professoras, às engenheiras e investigadoras, às mulheres da ciência, porque mostram que existe mais para as mulheres do que só a costura, e um acento especial, claro, à engenheira e à professora Helena Pereira, que certamente falará melhor que eu a seguir, que muito meritoriamente está aqui a ser honrada. Depois, por fim, e acho que não podia deixar de referir, e é assim muito típico, mas os nossos colegas, porque, primeiro que tudo, isto é muito importante, o painel de júri que decidiu honrar-me, porque isto também tem a ver com os colegas. Eu acho que eu estou aqui como podia estar qualquer uma das outras candidatas, que tenho a certeza que eram exemplos incríveis de estudantes e de cidadãs e que representariam igualmente, ou muito melhor que eu, as estudantes do técnico. E este reconhecimento aos pares é importante, porque se eu estou aqui e se me saí razoavelmente bem no meu percurso académico, foi muito porque o fiz ao lado de pessoas incríveis, de uma inteligência e de uma criatividade que ainda hoje me inspiram e me espantam, e no meu ano em particular nós conseguimos estabelecer um ambiente colaborativo e aqui, lá está, independente de géneros e de onde vinhamos, que nos puxou a todos para cima e que tornou a nossa experiência universitária muito mais frutífera. E, portanto, eu não vou repartir com eles o prémio de dinheiro, não é? Mas fica assim um aceno e Deus lhes pague. Portanto, termino, acho que não tenho assim mais nada para dizer. Estou mesmo muito honrada, muito agradecida, muito inspirada pelas palavras que foram ditas, pelas palavras que ainda vão ser ditas e por todos os que estiveram envolvidos nesta iniciativa. Eu saio daqui inspirada, eu acho que isso é mais do que podia pedir para uma cerimónia e para uma iniciativa destas. Pronto, obrigada. Vamos agora proceder à entrega do prémio na categoria de Role Model à professora Helena Pereira. Então tenho o grande prazer de apresentar este prémio
O júri da 5ª edição do Prémio Maria de Lourdes Pintacilgo decidiu por unanimidade atribuir o prémio Role Model à professora Helena Pereira, em reconhecimento da sua participação ativa e empenhada na docência universitária e na gestão académica e de ciência e tecnologia, destacando-se o esforço meritório de exercer exigentes cargos públicos de alto nível ao serviço da comunidade académica e científica. Contribuiu para o progresso da ciência, sendo reconhecida pela comunidade científica internacional e nacional. Muitos dos seus trabalhos científicos constituem marcos de referência, tendo-se empenhado no desenvolvimento de temas de relevância económica, social e ecológica para o país e com resultados que contribuíram para a inovação tecnológica. Muitos parabéns. Convidamos agora a professora Helena Pereira para a sua intervenção. Obrigada. É com emoção que recebo este prémio Maria de Lourdes Pintacilgo e agradeço a todos a vossa companhia neste momento. Família, colegas, amigos, Leonor Beleza, Rogério Colasso, Manuel Leitor. Muito obrigada. Este prémio tem um enorme simbolismo pela personalidade que homenageia, a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, cujo percurso diversificado e múltiplo, de indústria, ação cívica e social, importante intervenção política, foi e é inspirador, muito particularmente para as mulheres, sempre muito centrais na sua ideia de igualdade. Recebo este prémio, talvez porque, de algum modo, também o meu percurso na academia e na ciência tenha sido inspirador para alguns. Mas antes de vos falar brevemente sobre este percurso, gostava de partilhar convosco o que o despolutou. E, portanto, porque estou aqui hoje, não é? O técnico, claro. Mas também diretamente a IAEST, a International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, que permitia aos estudantes finalistas de engenharia realizarem um período de estágio no estrangeiro. Candidatei-me. Portugal era então muito fechado em si mesmo. E fui enviada por 2 meses para Hamburgo, para o Instituto Federal de Investigação sobre Florestas e Produtos Florestais. Aí me receberam, no Centro de Química da Madeira, me delinearam um programa de trabalhos que estava inserido numa linha de investigação em curso, colocaram-me num laboratório e acompanharam, discreta, mas muito eficazmente, o meu progresso. Estudei a penetração de fenol na madeira, na altura integrado na procura de processos de deslignificação alternativos aos convencionais para a produção de pastas para papel. E este meu trabalho, o de uma miúda ainda não licenciada, foi reconhecido e apareci como coautora no artigo que veio a ser publicado, o meu primeiro artigo. Este foi um exemplo de orientação que nunca deixei de seguir depois. E no final do estágio, convidaram-me para ficar a fazer doutoramento. E assim começou. É, pois, à IAEST e ao professor Harold, que ainda hoje está envolvido na associação, que devo este começo. Quando regressei a Portugal, sem enquadramento de um grupo de investigação mais sénior, eu nunca fui assistente, fui construindo as minhas linhas de pesquisa, aprendendo também o funcionamento da academia e começando a participar na sua gestão. Absolutamente determinantes para o meu percurso científico foram todos os estudantes que ensinei e orientei nos seus trabalhos e teses e que foram comigo construindo um caminho de pesquisa. Estudantes de licenciatura,
de mestrado, de doutoramento e de pós-doutoramento. Sem eles, pouco da minha atividade científica teria sido possível. Por isso, quero partilhar aqui hoje os nomes e algumas imagens dos doutorandos e pós-doutorandos. Não partilho de todos, porque seriam, de facto, muitos e não temos tanto tempo. Ora bem, aqui temos os seus nomes, são muitos, e a todos agradeço, de facto, de coração, o seu contributo. Grande parte do enquadramento e acolhimento ocorreu no Centro de Estudos Florestais, do Instituto Superior de Agronomia, uma unidade de ID do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e é uma das unidades mais antigas do país. Foi criada em 76 e, na altura, com um modelo extremamente inovador, multidisciplinar, centrada com um objetivo concreto de resolução de problemas importantes na altura. Era o ecossistema eucaliptal que se estava então a discutir. Ora bem, e conjuntamente com estas pessoas e com todas as outras que não estão aqui, portanto os estudantes de mestrado e de licenciatura, fomos desenvolvendo os trabalhos. Na floresta, abatendo acácias para estudar a madeira, desenvolvendo uma plantação de cardo para biomassa, inaugurando o campo experimental de culturas bioenergéticas no ISA, estudando a secagem de toros de eucalipto, medindo sobreiros e analisando o processo de transformação da cortiça, e também com trabalhos e visitas fora do país. Por exemplo, aqui representei a Finlândia e a China. Como se vê na fotografia do montado, aqui embaixo, eu própria participava com entusiasmo, e neste caso concreto, com grande gáudio dos tiradores de cortiça. Tirar cortiça não é de toda uma operação fácil. Ao longo destes anos, vivemos também muitas celebrações. Nas escadas do edifício houve regularmente fotografias de grupo. Mas particularmente emocionante é quando algum de nós atinge um marco ou realização importante. Seja, por exemplo, o Prémio Científico Santander da Lisboa ou a obtenção do título de doutor. E escolhi esta fotografia de obtenção de um doutoramento, pois todos os membros do júri, com exceção da Presidente, tinham sido meus doutorandos. Houve, pois, múltiplas ocasiões para brindar, e fizemos-lo. E se agruparem os títulos das teses, obtém-se um mapa elucidativo do percurso de investigação que se foi desenvolvendo ao longo dos anos, suportado também por numerosos projetos europeus e nacionais. Aqui temos as grandes linhas de investigação que o meu grupo foi desenvolvendo ao longo dos anos, madeira, cortiça, biorrefinarias, etc. E, nesta altura, acho que cabe aqui um reconhecimento à FCT e à GNICT nos primeiros anos. Muito foi para o apoio às pessoas, bolsas de doutoramento, pós-doutoramento e, mais recentemente, contratos de investigação. Mas também o suporte continuado do Centro de Estudos Florestais e de projetos de investigação. Contámos também com um número bastante grande de projetos financiados pela Comissão Europeia. A minha primeira coordenação de um projeto europeu foi ainda antes da nossa adesão. Acho que me acharam graça, eu era também ainda muito miúda na altura. Mas falando da FCT, não posso deixar de referir o enorme privilégio que é dirigir a Agência Nacional de Financiamento da Ciência e Tecnologia e, assim, participar na construção do sistema científico em Portugal e de melhorar a sua posição em termos internacionais, continuando o percurso fantástico de crescimento que temos vivido na ciência desde há 30 anos. Estamos hoje muito diferentes na investigação, quer em termos de dimensão, quer de produção científica, e o grande desafio situa-se hoje no amadurecimento organizacional e densificação de estratégia, assim como na ligação entre sectores, ciência, ensino superior, empresas, administração, valorizando o conhecimento e aplicando-o na sociedade. Apesar de terem sido criados alguns instrumentos interessantes, tais como o Scolab, e intensificados os laboratórios associados, ainda há bastante caminho
a percorrer. Antes da FCT, tive também a oportunidade de exercer outros cargos de direção na Academia. Primeiro, na Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Faro, onde aprendi também algumas lições com o professor Lloyd Braga. Desde logo, o ter confiado numa jovem, eu ainda era muito jovem na altura, e de me ter dado responsabilidade e bastante autonomia, e aprendi uma lição muito prática que ainda hoje sigo. Se é difícil encontrar financiamento, é ainda mais executá-lo bem e atempadamente, e isso exige planeamento minucioso. Depois, na reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, onde a interação com as suas escolas e a defesa da sua autonomia foram desafios estimulantes, e onde tive a oportunidade de trabalhar na gênese da ideia de fusão que se veio posteriormente a concretizar na Lisboa, em todo lado. Trabalhei sempre com colaboradores fantásticos. Termino dizendo que sempre gostei de ensinar, orientar, investigar e gerir. Se eu puder ser modelo para alguém, sê-lo-ei certamente porque é com gosto que trabalho e com genuíno interesse pelo que vai acontecendo. Acredito que Maria de Lourdes Pintacilgo também gostava muito do que fazia. Muito obrigada. Vai agora usar da palavra a Presidente da Fundação Champalimau, doutora Leonor Beleza. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhora Vice-Reitora da Universidade de Lisboa, Senhor Presidente do Instituto Superior Técnico, autoridades académicas, colegas, senhores colegas de outras fundações, é isso que me estou a referir, senhores professores, estudantes, minhas senhoras e meus senhores, agradeço muito, mesmo muito, ao senhor professor Rogério Colasso o convite que me dirigiu para dizer umas palavras nesta ocasião. Como agradece que tenha acomodado a data para que eu pudesse estar presente. De facto, para além do prazer e do gosto que é sempre vir ao Instituto Superior Técnico, que aprendi a respeitar desde sempre, mas com quem tive uma relação particular nos anos recentes em que tive funções na Universidade de Lisboa, e com quem a fundação a que eu presido tem e deseja ter um relacionamento intenso na área científica, mas para além de tudo isso, há 3 razões particulares que me dão ou que fazem com que eu tenha uma satisfação muito grande em estar hoje aqui. Uma tem a ver com o prémio, com a natureza deste prémio, a outra tem a ver com a homenageada no nome do prémio, a outra tem a ver com uma das agraciadas hoje aqui. Este prémio existe, como foi tão bem dito, e eu não saberia explicar melhor, para estimular o interesse das raparigas e das mulheres pelas áreas STEM e, em particular, para promover a relevância da igualdade de género no técnico e em todas as áreas da engenharia. O acesso ao ensino superior, como todos sabem, é desde há muito tempo em Portugal fortemente feminizado. Tanto mesmo em alguns setores e depois no acesso às respectivas profissões, que é colocada hoje a hipótese de medidas limitadoras em função do sexo, ao contrário daquilo que falámos durante muito tempo. Não só entram mais mulheres do que homens no conjunto do ensino superior, 53,6% no total de 2021, como se diplomam ainda mais mulheres, em percentagem, 58% em 2020, e até agora se doutoram mais mulheres do que homens, 53%, o último número que eu tenho é 2015, certamente, talvez haja dados mais recentes. Mas permanece um acesso limitado das mulheres em algumas áreas, agora áreas relativamente raras, e em particular é muito mais limitado nas engenharias. Aqui, nas engenharias, só 27,1% eram mulheres nas entradas em 2021, número muito perto daquele que o Sr. Professor referiu. Não é o lugar agora para me alongar muito sobre a relevância desta limitação, que praticamente, em termos percentuais, não se altera há muito tempo.
Há muito mais mulheres a entrar, mas as percentagens mantêm-se relativamente estáveis há muito tempo. Tenho poucas dúvidas sobre os preconceitos que continuam a exercer-se, que foram aqui também referidos. E ainda menos sobre as consequências negativas no acesso a empregos vistos como mais prestigiados e influentes. E, indiretamente, esta diferença tem relevância no acesso a cargos dirigentes, nomeadamente em empresas, onde a situação ainda é largamente negativa para as mulheres. E aqui tocamos numa área absolutamente crítica e hoje a área mais falada e em torno da qual há mais atenção e que é desigual, muito desigual ainda, a partilha do poder aos níveis mais elevados. Nas áreas da ciência e da tecnologia, a presença de engenheiros e engenheiras é fundamental. É verdade que o nosso país é acreditado, estou a referir-me a um estudo muito recente a nível europeu, pela presença muito relevante de mulheres entre os nossos cientistas. E até pelo facto, este mais extraordinário, de ser quase irrelevante, ao contrário de em muitos outros países, o abandono da carreira pelas mulheres cientistas por razões familiares. Quase não há, ao contrário do que acontece em quase todos os outros sítios. Mas a presença de mulheres engenheiras é limitada pela própria escassez daquelas que se aventuram nestas áreas. E a presença de muitas mulheres, nomeadamente da área das ciências da vida, é muito importante também do ponto de vista da relevância do sexo e do género como objeto de estudo e investigação. A questão não é só se há muitas mulheres e em que posições a investigar, a questão é também se, como objeto da investigação, as questões de sexo e de género são ou não meditadas e contempladas como precisam de ser. Isso é bastante óbvio na área das ciências da vida, mas é também muitíssimo importante em múltiplas outras áreas. Por exemplo, em relação aos transportes, por hipótese, em inúmeros aspectos da organização das cidades ou numa outra área, em relação à inteligência artificial e àquilo que são os preconceitos que os algoritmos podem eventualmente conter. É difícil encontrar áreas onde não seja relevante que as questões de género e de sexo tenham de ser meditadas também como objeto de investigação. Por todas estas razões, o enorme acerto e a importância de o Instituto Superior Técnico se empenhar em provocar alterações, por exemplo, através da existência deste prémio. Minha segunda razão. O prémio tem o nome da engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo. O nome homenageia uma portuguesa muito ilustre, mas gigante, com quem tive o privilégio de me cruzar na minha vida. Sendo ela justamente diplomada pelo Instituto Superior Técnico, não poucas vezes me perguntei da relevância que terá tido esta instituição e o título de engenheira, que ela sempre usava, no seu exemplar e raro percurso pessoal. Maria de Lourdes Pintacilgo foi singular em múltiplos domínios. Foi a primeira a alcançar muitas situações. Foi muito rara no reconhecimento dentro e, sobretudo, fora de portas. Fascinava pela determinação e pela coragem, pela segurança e pelo pioneirismo. Fez, como ninguém, uma ponte entre o antes e o depois do 25 de Abril. Não precisou da Revolução para alcançar posições únicas, nem para defender alterações radicais nas questões da igualdade. Tinha um sentido independente da noção de justiça e, tendo chegado onde chegou, levou sempre consigo a luta pela igualdade e uma muito desassombrada noção de feminismo. Para mim, é também quem formulou, antes de todos os outros, o caráter precioso da expressão e da prática do cuidado, da ideia de cuidado, na sobrevivência e na solidariedade sociais, bem como compreendeu e estimulou a necessidade de sorority, um termo que se usa às vezes em inglês, por contraposição com fraternidade. Em Portugal às vezes diz sororidade, não soa assim fantasticamente bem, mas que quer dizer, ou que é a expressão da proximidade e da partilha entre as mulheres. O que me seduzia mais em Maria de Lourdes Pintacilgo era a tão excepcional segurança que tinha em si própria, tão importante e tão rara, ainda agora, entre as mulheres. Foi pela sua mão que eu entrei para a Comissão da Condição Feminina em 1975. Essa comissão, onde estive até entrar para o governo em 1982,
Era um farol no nosso panorama da luta pela igualdade. Foi uma criação da Maria de Lourdes Pintacilgo e atuava de acordo com a visão e as regras que ela lhe transmitiu e que ela nos transmitia. Para mim, foi uma distinção rara ter privado com ela, como ter sido a segunda mulher a seguir a ela a ser ministra em Portugal. Sabe-se que depois de ter sido ministra, ela foi primeira-ministra. Mas entre ela e eu, ainda passaram uns anos e não houve nenhuma. E até era difícil que nos chamassem ministras, não é? Bom. O Instituto Superior Técnico bem pode orgulhar-se, do meu ponto de vista, de ter Maria de Lourdes Pintacilgo entre os seus diplomados, bem como de a poder invocar para fazer avançar a causa das raparigas e das mulheres engenheiras. E depois vem a terceira razão da minha satisfação. A identidade da vencedora do prémio, na qualidade de antiga aluna, a professora Helena Pereira. Helena Margarida Nunes Pereira. É para mim um nome familiar há mais de 60 anos. É que fomos colegas no liceu, durante o nosso percurso comum, os 5 primeiros anos, pois a Helena foi para um lado e eu para o outro, dentro do mesmo liceu. Sabíamos então todas o nome de cada uma das nossas colegas, é por isso que o nome me é familiar. Éramos todas raparigas, nos liceus, porque os liceus em Lisboa, nessa altura, eram segregados por sexo. Perdemos um quanto de vista durante muito tempo, para nos termos reencontrado há alguns anos. O facto de a professora Helena Pereira ter sido reitora da então Universidade Técnica de Lisboa e o facto de ser agora presidente da FCT, enquanto eu, inesperadamente, passei agora a estar envolvida também no mundo da ciência, também nos aproximaram, como o facto de eu ter sido presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa até há pouco tempo. Helena e eu fazemos parte de uma geração de mulheres privilegiadas. Éramos já muito privilegiadas quando, nos anos 50 e 60, pudemos frequentar o liceu e depois entrar para a universidade. As enormes modificações que ocorreram em tribunal apanharam-nos na juventude. E já não era então difícil escolhermos o nosso caminho com uma razoável liberdade. A professora Helena Pereira fez um notável percurso profissional, académico e científico. O seu retrato é o único retrato de mulher que figura na galeria dos retratos dos ex-reitores das 2 universidades que formaram a atual Universidade de Lisboa. O seu percurso foi explicado em torno da atribuição do prémio e eu não saberia acrescentar muito, exceto uma referência à singularidade do seu êxito científico. Ela e eu, e as mulheres portuguesas todas, a começar pelas da nossa idade, devemos muito a Maria de Lourdes Pintacilgo. Como lhe devem, e talvez ainda não saibam muito, as jovens, como a Maria Teresa Parreira, ela sabe, que ela explicou-nos, mas é bom que as mulheres jovens em Portugal saibam quem foi e o que devemos a Maria de Lourdes Pintacilgo. Também felicito vivamente a Maria Teresa Parreira. A consciência e o acerto dos vários elementos desta celebração aqui hoje, desde o nome do prémio, à identidade daquelas que o ganharam, aos assuntos que estão por detrás desta celebração, são claros e são muito felizes. E eu agradeço muito ter sido envolvida pelo Presidente do Instituto Superior Técnico nesta celebração. Muito obrigada. Convidamos agora para a sua intervenção o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Heitor. Muito boa tarde a todas e sobretudo às 2 premiadas. Eu penso que a tarde já vai longa e já muita coisa foi dito, ou que tudo foi dito, e por isso a minha principal razão aqui é para reconhecer e agradecer às 2 premiadas, à Teresa Parreira e à Helena Pereira. A Teresa Parreira, uma das melhores alunas, se não a melhor de engenharia biomédica, e que tem um percurso já brilhante, quer aqui no técnico, teve em Xinguá, no KTH, e, portanto, as palavras que ela aqui disse mostram bem a humildade com que temos que encarar para estes prémios. A Helena também se conhece bem o percurso dela. Talvez ela fosse humilde demais. A Helena é uma cientista de reconhecido mérito a nível mundial na área daquilo que ela chama as cascas, que nós chamamos a cortiça, que obviamente hoje é uma referência incontornável da ciência da sustentabilidade das florestas e sabemos bem o quão importante tem sido para o desenvolvimento da economia portuguesa.
eu talvez dissesse que nós não estamos tão mal como no tempo da Maria de Lourdes Pintacil, até porque estavam aqui na sala 3 mulheres presidentes de fundações. Penso que há 40 ou 50 anos, ou mesmo há 20 anos, em Portugal era quase impossível. A Helena como presidente da FCT, a Leonor como presidente da Fundação Champalimau e a Rita Faden como presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. E por isso evoluímos muito e hoje somos uma sociedade mais igual do que éramos certamente há muitos anos. Mas isto também não nos deve contentar. E como também a Teresa Parreira aqui nos fez lembrar, devemos continuar a estar muito zangados e continuar sempre a fazer muito mais porque não temos feito o suficiente. Em todo o caso, acho que esta questão da igualdade do género requer cada vez mais uma profundidade do debate. Claro que não é típico das engenharias nem das ciências, é transversal a toda a sociedade. Devo dizer que ainda amanhã participarei em Paris com a Graça Moraes num colóquio sobre os 50 anos do primeiro livro que veio identificar porque é que não há artistas como grandes mulheres. E, portanto, é um debate hoje muito diferente do que era há 50 anos, mas transversal a todas as áreas do conhecimento e que tem também uma necessidade de análise, como aqui já foi dito, quer em termos verticais, quer horizontais. Eu diria verticais porque também na engenharia e nas áreas do conhecimento, e quer no ensino superior, quer na ciência, sabemos que a igualdade ou a desigualdade do género não é de forma alguma homogénea e está particularmente verticalizada. Temos áreas que, pelo contrário, não temos homens e temos áreas onde não temos mulheres. E, por isso, esta verticalidade do problema tem muito a ver com a gênese do problema que está na verticalização e na necessidade da desconstrução daquilo que é a noção de género. E depois tem problemas de horizontalidade, porque, como sabemos, apesar de hoje termos mais estudantes no ensino superior, temos mais cientistas mulheres, não temos no topo, nem na carreira de docente, nem na carreira científica, nem sequer, e muito menos na carreira empresarial, mulheres no topo, e por isso é sempre e particularmente importante reconhecer aquelas que efetivamente tiveram o mérito de conseguir chegar ao topo de carreiras, como o caso da Helena Pereira, aqui tão bem representada. A desconstrução, e esta é a minha última observação muito rápida, a desconstrução do género ou da desigualdade de género é um processo social particularmente complexo e que obviamente tem uma gênese muito anterior àquela que é o acesso ao ensino superior. Ainda há umas semanas atrás estava numa escola do ensino básico com a ministra Mariana Verde da Silva a discutirmos exatamente e observarmos estas questões e é óbvio que uma professora de trabalhos práticos punha as miúdas a fazer as coberturas dos computadores e os miúdos a fazer os semicondutores e a programar. E por isso este é de facto um processo complexo social e que vai à gênese daquilo que é a nossa concepção da base da educação. Sabemos que não é típico de Portugal e por isso requer que continuemos, como a Teresa disse, zangados e particularmente ativos para todo este processo gradual e sistemático de desconstrução desta noção de género e daquilo que ainda é as desigualdades que persistem e coexistem na nossa sociedade. Mas por tudo isto não posso deixar de agradecer ao técnico de insistir não apenas no lançamento, mas na consequência e na sequência deste prémio, já atribuído por 5 vezes consecutivas, e acho que são exemplos que ficam para todos na memória e que obviamente que nos certamente levam a continuar a trabalhar neste sentido. Muito obrigado a todos e muito obrigado também à família das premiadas. Damos por encerrada esta cerimónia. Muito obrigada pela vossa presença.